Entendi. Ah, eu vou passar, Para colocar por aqui. Pronto. Olá, sejam muito bem-vindos a um encontro feito com muito amor meu e da Maia para mães que querem e desejam estar nesse caminho que é tão abundante, que é tão amoroso, de se tornar educadoras parentais e levar boas relações, transformação para dentro da tua casa, para dentro de várias casas, sabendo que no nosso coração, cada vez que a gente atinge uma família, eu não sei você, Maia, mas eu consigo imaginar uma criança se sentindo mais amada, se sentindo mais acolhida, e isso dá um quentinho maravilhoso em todos os corações. Eu quero agradecer a todas vocês que estão assistindo na gravação, estão presentes nessa manhã aqui com a gente, que estão se abrindo para esse caminho novo da educação positiva, e saibam que nós precisamos de muitas defensoras da infância para espalhar esse amor. No dia de hoje, gente, vocês vão aprender aqui com a gente como se tornar uma educadora parental de forma segura e inteligente, a importância de ter uma base de estudos, e eu e a Maia vamos compartilhar a base que a gente traz da escola, o que a gente busca constantemente como profissionais, como fazer uma transição de carreira sem largar tudo da noite por dia, ou começando uma coisa extremamente do zero, com várias perspectivas diferentes que eu e a Maia queremos trazer para vocês. Qual o papel do educador parental, onde ele pode atuar, cada vez mais, como nós da Escola de Educação Positiva estamos tentando preparar esse solo para disseminar tanto amor, tanto conhecimento por aí, e, por último, como transformar vidas. Então, você que está assistindo a gente, saiba que vai ter tudo isso aqui, e no final, para quem está aqui presente ao vivo, a gente quer tirar dúvidas de cada uma de vocês, tá bom? Primeira coisa, Maia, com você. Vai, amor. Senão só eu falo aqui. Então, vocês que já têm um certo contato com a educação positiva, vocês sabem que existem várias formações para quem deseja trabalhar com isso, né? E nós estamos aqui para falar da nossa, né? Porque nós temos uma estrutura muito específica baseada em 4 pilares que nós queremos apresentar para vocês. Então, todo o nosso trabalho é baseado nesses 4 pilares aqui, que são, primeiramente, o apego seguro, tá? Em segundo lugar, desenho original do ser humano. Em terceiro, inteligência emocional. E quarto, ciência do desenvolvimento humano. Então, todo o nosso trabalho vai ser centrado na criança e baseado nesses 4 pilares aqui. Pode passar, que eu queria mostrar os autores também, acho que vem no próximo. Ah, agora vem os primeiro... E aí, gente, a gente também quer contar para vocês como foi para a gente, né, Maia? Porque aí, quando a gente traz todo esse olhar das bases da escola, se vocês quiserem, a gente explica mais as bases da escola também, a gente entende que toda educação é uma autoeducação. E esse olhar centrado para a criança, buscar uma sociedade que a Maia fala tão bem, ela constantemente ela traz, que a gente tem uma sociedade totalmente adultista, né? Adultocêntrica, focada nas necessidades desse adulto que não pôde depender, que não pôde ser criança quando tinha que ser. A gente traz esse olhar centrado na criança, a gente traz as experiências da infância como base para o desenvolvimento humano e da sociedade, porque tudo que acontece na infância volta integralmente para a sociedade. A gente traz essa questão do igual valor, da dignidade, das leis do país e a ciência do desenvolvimento humano, que é o que a gente precisa que todos vocês que estão querendo ser educadores parentais educação positiva faz, é trazer uma base muito forte para isso tudo. Agora, na pós-graduação, vai ter muito mais isso também, na certificação também, todos os cursos, onde a gente vai tentar fazer com que essa base das leis do país e da ciência do desenvolvimento humano esteja dentro das casas, dentro das escolas, dentro dos consultórios, dentro das igrejas, né? Para que a gente leve essas boas relações respeitosas, preservando o apego seguro, que é uma necessidade básica do ser humano, e colocando a natureza humana, a proximidade, eu gosto muito, Maia, que eu vi um vídeo do Gabor essa semana na aula com ele,
que ele fala que a gente não precisa mudar. Ninguém precisa mudar. Todo mundo precisa voltar a Exatamente, se conectar reencontrar. com a sua Uhum, conexão humana, com a sua essência humana. E por isso que é tão uhum. lindo quando a gente olha para os ritmos biológicos lá na escola e vê, uau, mas parece não, né? Que é triste isso, mas a nossa sociedade está indo totalmente ao oposto Totalmente. do que a natureza humana, que seja em relação à desfraude, em relação à amamentação, em relação a parto. Eu comecei a ver umas famosas que tiveram um nascimento agora. Gente, tinha uma famosa que tinha, na sala de parto dela, eu contei 13 pessoas. Então, assim, é uma coisa totalmente contra a natureza humana. Então, se a escola vai tudo, desde a concepção, parto, nascimento, amamentação, desenvolvimento de todas as fases, para olhar lá para frente, em todos os outros lugares, como tudo que acontece na infância volta integralmente para a sociedade. Porque a gente acredita que Exatamente. isso vai gerar uma preservação da natureza humana e reverbera na saúde ecológica do planeta, de todos nós, porque mãe é essa mãe terra que a gente tem, é o único lugar que a gente olha. A Maia queria falar das bases, antes da gente falar da nossa história, daí eu tiro os slides, né, Maia? Sim, Das sim. bases que a gente traz aqui, a importância de uma base de estudos. Sim, e antes até de falar de quem a gente se baseia, o mais incrível é que esses autores, embora eles não tenham trabalhado junto necessariamente, as teorias se casam perfeitamente. É impressionante, porque a Alice Miller, por exemplo, que é uma das autoras que baseia o nosso trabalho, ela escreveu na década de 70, na década de 60, na década de 90, aí Gabor Maté veio para escrever na década de 90, década de 2000, e o Gabor Maté traz, por exemplo, mais embasamento científico ainda para o trabalho de Alice Miller, o Dr. Bessa van der Kolk, que é um dos maiores traumatologistas da nossa era. Ele está, gente, nos best-sellers do New York Times há 5 anos. Há 5 anos, no New York Times, como best-seller, falando sobre como o nosso corpo guarda as marcas do trauma. Nós temos a deusa maravilhosa, pesquisadora, cientista, a doutora Nadine Burke Harris, uma médica jamaicana que trabalha na Califórnia com trauma, com centro de pesquisa, com centro de acolhimento de comunidades. E o trabalho dela é absolutamente sensacional, é extremamente inspirador. Tem um TED Talk sensacional dela também disponível no YouTube. Temos Jesper Juhl, temos Laura Gutman, que também, olha só que interessante, Laura Gutman fala sobre o desenho original do ser humano. E aí Gabor Maté fala sobre autenticidade. E aí a gente olha e fala assim, meu Deus, as duas pessoas que a gente tanto admira falando da mesma coisa, que se casa perfeitamente. Nós temos o Dr. Peter Levine, grande traumatologista também, focado no trabalho de trauma. Isabelle Filhozat, que é uma psicóloga francesa que foca nesse trabalho sensacional das emoções, inclusive que tem um trabalho muito focado contra a violência na França, especificamente a violência contra a infância. Ela trabalha com projetos políticos na França para colocar na legislação realmente que violência contra a criança é crime. Então, são pessoas assim com muita potência no trabalho delas, reconhecidos na comunidade, tá? O Dr. Gabor Maté, por exemplo, acabou de receber a maior honra ao mérito canadense pelo trabalho dele. Então, para vocês terem ideia que a gente só trabalha com la crème de la crème, né? Assim, os tops que existem nessa nossa área da educação positiva, do trauma, do desenvolvimento humano, enfim. Então, para vocês verem que o nosso trabalho ele é embasado em estudo, em ciência, na nossa experiência que foi se casando também com toda essa literatura, e a gente fala dessa maneira empolgada porque realmente a gente fica empolgada, é empolgante esse tipo de trabalho dessas pessoas que informa, né, que a gente vai transmitir todo esse conhecimento para vocês na certificação, na pós-graduação, é um conhecimento profundamente transformador. Passando para frente, inclusive, né, se for possível, os próximos slides. Eu acho que A agora gente eu vai paro, falar. Maia, até Vamos porque tirar isso? e Fala pra aí, gente. gente, eu acho que é até legal a gente dizer que, por exemplo, até tem o Bowlby, né, que a gente esqueceu, e tem outros contemporâneos tão maravilhosos, e gente lá da história, que o que eu queria, por que a gente queria trazer essa base para vocês? Porque a gente sabe
que esse caminho, né, Maia, essa entrada para a educação positiva tem N caminhos. Uhum. Então, assim, eu queria dizer para vocês que eu entrei pela antroposofia e virei a doida do parto humanizado. E queria que a minha filha nascesse. E aí, quando eu comecei a ver que não tinha como a minha filha nascer de forma respeitosa, eu começava a ler a Cientificação do Amor, Michel Odan, e eu dizia, gente, mas é isso. Tá tudo aqui. E aí, como que eu ia ao médico, chegava nos obstetras e dizia, não, isso aí é coisa de índio, é coisa de bicho grilo. Eu dizia, não é possível, minha avó pariu 9 em casa, que problema eu tenho que não ia conseguir. Aí comecei a entrar em outros lugares e comecei a aprender, estudei disciplina positiva, fui fazer comunicação não violenta, e aí comecei a ver o quê? Que tudo eu queria espalhar para o mundo. Maia, com você foi assim também? Então, a gente tem várias entradas. E o que a gente fez na escola? Pegou todos essas bases muito profundas, tudo isso que a Maia falou aqui dos autores, muitos outros, né, Maia? Porque a gente traz assim uma certificação internacional em apego seguro do POB, que traz outras perspectivas muito intensas e que a gente consegue olhar para o desenvolvimento humano, para a Sue Gerhardt, por exemplo, que ela traz sobre o amor. Ai, maravilhosa, esqueci de colocar. Né? Não tem tantos, só que o que a gente conseguiu fazer? Tanto eu, quanto a Maia, quanto a Ju, quanto a Lívia e a Clá, todas nós fizemos caminhos diferentes, eu acho. E eu que entrei lá pela antroposofia, fiquei um monte de tempo buscando teorias, e por muito tempo, preciso contar aqui para vocês, enquanto eu estava construindo um jardim Waldorf, enquanto eu estava fazendo formações, eu estava de costa para minha própria filha. Uhum. E eu acho que para quem estava aqui, que eu acho que eu vi umas carinhas aqui que estavam no encerramento da turma 5, veja, estávamos no encerramento da turma 5 ontem, e vi aqui a Camila, aqui, ó, que é psiquiatra, educadora parental, formada lá na escola, que já foi minha aluna, sabe que a escola da educação positiva traz constantemente essa importância de não fazer isso que eu fiz, de não ficar constantemente de frente para teorias e de costa para o próprio filho. Por isso que eu queria que vocês imaginassem como se fosse uma bandeira. A educação positiva é a minha bandeira. E na escola a gente se preocupa muito. A tua bandeira tem um mastro? Um mastro que, se pegar uma ventania do caramba, ela vai sustentar essa bandeira? E o mastro é como está dentro da tua casa. Como as tuas crianças estão se sentindo. Então, para mim, encontrar pessoas como Maia, Ju, Clarissa, Lívia e colocar toda essa teoria num lugar só foi um alívio tão grande para que eu sentisse que eu não precisasse dar N voltas, né, Maia? E para você, como foi, amor? Então, eu entrei, na verdade, através da disciplina positiva. Quem me acompanha sabe da minha história, né? Vou resumir aqui para não me delongar muito, mas eu estava passando por um período muito difícil com as crianças, me sentindo a pior mãe do mundo, e aí do nada apareceu um conteúdo para mim no meu Instagram que falava sobre disciplina positiva, e aquilo naquele momento fez muito sentido para mim, porque eu vi naquele momento uma opção de não maltratar mais os meus filhos e ainda conseguir educá-los. Enfim, isso funcionou até um certo tempo, até que eu percebi que, no fundo, eu estava manipulando as minhas crianças através das ferramentas. Ainda estava sendo respeitosa com os meus filhos, mas, mais uma vez, foi o caminho que... Foi a porta de entrada para eu hoje estar na educação positiva. Então, que bom que eu tive esse caminho para poder entrar. E hoje eu percebo, assim, que a educação positiva tem muito mais a ver com relacionamento, com condução, com construção de confiança todo santo dia com os nossos filhos. De você conhecer o teu filho tão intimamente que quando ele tem um comportamento desafiador, você já sabe o que está rolando com essa criança. De construir tanta intimidade. Sabe aquela pessoa que conhece muito bem, ela liga para você no telefone com a voz meio diferente, você já sabe que essa pessoa não está bem. Entendo, amiga? Eu estou ouvindo pela tua voz também esse tipo de intimidade que a gente quer construir com as nossas crianças. E você não vai construir intimidade usando ferramenta com ninguém. Imagina você usando ferramenta com seu marido. Fica uma relação muito estéril, né? Muito robotizada, muito mecânica. Então, nós queremos que os educadores parentais que saiam da nossa escola
tenham embasamento científico e estejam conectados com a verdadeira essência do ser humano, não só em relação à criança, mas em relação a nós mesmos também, porque vocês vão perceber, e as nossas alunas já falaram isso, que o processo da nossa pós-graduação, que o processo da nossa certificação é um processo que mexe profundamente com as nossas crenças, profundamente com o nosso autoconhecimento, né? E nós passamos por esse processo de sentir muita dor, muita vergonha por coisas que nós já fizemos, né? A Flávia, por exemplo, embora ela tenha estudado sobre tudo isso antes da Catarina nascer, ela percebeu depois que ainda assim ela estava sendo desrespeitosa com a filha dela, e aí de repente a gente tem toda essa informação, né? Eu falo sobre isso no meu livro, né? Que a gente está dentro da caverna e de repente a gente sai para a caverna e de primeiro momento o olho até dói de ver aquela luz toda. Nossa, essa verdade me dói essa verdade. Só que uma vez que você começa a enxergar essa verdade, você começa a ver as coisas pelo que elas realmente são, você nunca mais consegue desver a violência. Você nunca mais vai aceitar entrar naquela caverna de novo. E o que nós queremos fazer com vocês na nossa escola é exatamente esse processo. Falar assim, amor, vem cá. A gente está todo mundo aqui na caverna achando que a gente está vendo a realidade, também só sombras da realidade. Eu quero te mostrar qual que é o caminho. E a gente vai andar por esse caminho juntas, com embasamento, com literatura, com ciência, com muita reflexão, com muito acolhimento, para que a gente saia desse lugar do achismo, de achar que a gente sabe do que é essa verdade, para realmente enxergarmos qual é a verdade. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas esse negócio de educação positiva traz muita culpa, eu sinto muita culpa, as pessoas leem os meus posts, sentem muita culpa. E agora eu vou citar a Gabor Maté, que diz o seguinte em relação a isso. Será que a gente prefere não sentir culpa, mas também não ter acesso à informação que pode transformar a nossa vida literalmente e trazer saúde para as nossas crianças? Ou a gente prefere, então, sentir essa dor, encarar esse conhecimento, estudar sobre isso, sentir o desconforto que vai vir com isso, mas, ao mesmo tempo, ter a chance de construir uma infância mais saudável para as nossas crianças e para as crianças da sociedade? Então, a nossa bandeira é essa. O nosso mastro é esse, porque quando acontece o que aconteceu com a Flávia, por exemplo, 2 semanas atrás, os ataques que ela sofreu, quando acontece o que aconteceu comigo 2 semanas atrás, das coisas que as pessoas falaram para mim no meu Instagram por causa do posicionamento político, a gente ficou chateada, ficou abalada, chorou, aconteceu de tudo emocionalmente, mas a gente continuou com o propósito, porque o mastro está muito bem. E para fincar bem esse mastro, a gente tem que ter embasamento, porque senão qualquer coisa derruba a gente. E a gente quer trazer essa base para vocês. É esse o trabalho que queremos proporcionar para vocês. Seja qual for o caminho de entrada que você teve para a educação respeitosa, como no geral, a gente quer trazer vocês para a educação positiva, que tem esses 4 pilares, para vocês conseguirem realmente construir um trabalho sólido, embasado, firme e resistente. Uau, e a Maia foi de Platão a nossa, isso que é base sólida, viu, gente? Porque daí o que acontece, meus amores? A gente, quando começa a querer fazer qualquer movimento, eu queria que vocês soubessem que eu, Maia, Ju, Liv, Clarissa, a gente está errando constantemente como mães, como profissionais, e a gente está buscando constantemente acertar, como, por exemplo, né, Maia, agora a turma da Camila, a turma 5, a turma das meninas que fecharam agora, a formação, nos comprovaram assim, porque ontem, no fechamento da turma, tinha agradecimento para as duplas de escuta, tinha agradecimento para as companheiras dessa rede de defensoras de infância que se construiu. Isso é tão legal, porque para acontecer esse autoconhecimento, a gente está tentando, de todas as formas, trazer processos pedagógicos para que durante 7 meses de graduação, né, de certificação, que é, na realidade, um aperfeiçoamento pelo MEC. Vejam, vou colocar coisas teóricas aqui. Pelo MEC, existem 3 tipos de graduação, de chancela, vamos dizer assim. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá, Maia? Primeiro, certificação, que é em torno de 90 horas, que é o que vocês veem por aí no MEC, tá? Nos cursos. Aperfeiçoamento, que tem que ter mais de 180 horas, e pós-graduação. Ok?
O que que a escola é? A gente fala certificação, certificação, mas nós vamos chancelar vocês pelo MEC em aperfeiçoamento. Por quê? Porque o curso é muito completo. O curso vai te dar uma base muito forte para isso e um acompanhamento com escrita curativa, com escuta ativa, com cursos que é isso que eu acho que depois do fechamento da turma ontem, os relatos foi o quanto mexe com a gente, o quanto é poderoso, o quanto mesmo eu tendo um monte de informação, a gente sai transformada desse lugar. Por quê? Porque precisa trilhar esse lugar com um processo pedagógico muito lindo. E, por último, a pós-graduação. E aí, vocês pedem muito para a gente como se tornar educadoras parentais. Como eu falei que tem certificação, aperfeiçoamento e pós, é importante que vocês entendam que, para se tornar a educadora parental na escola da educação positiva, por que que a gente quis fazer um evento chamando mães? Porque, assim, ó, a gente tem na escola médicas, psiquiatras, psicólogas, a gente tem juízas, promotores, mães que não têm formação nenhuma. E um tempo atrás, eu recebi uma pergunta de uma pessoa que tem cursos como nós, a gente nem se vê como concorrentes, mas estava falando, como que vocês fazem para nivelar médico e mãe? E eu achei essa pergunta tão interessante, Maia, porque eu falei assim, gente, na minha experiência com a própria Ju, com a Maia, que é pedagoga, né? Gente, eu nem fico falando, mas eu tenho formação, eu sou formada em educação física, aí eu fiz mestrado em ensino antropometria e desempenho humano, aí eu fui lá para psicanálise, aí me formei em antroposofia, eu não atuo como psicanalista, depois tudo que eu estudei não faz mais sentido para mim, eu acho que precisa de soma. Aí eu conversando com a Ju, com a Maia, que é professora pedagoga, quando a gente fala sobre base de apego seguro e desenvolvimento humano, entra todo mundo no mesmo lugar. Olha só, uma coisa que eu sempre falo no Instagram, o pessoal fica nervoso comigo, fala assim, meus amores, não é porque a pessoa é pediatra, não é porque a pessoa que é psicóloga, que ela aprendeu a respeitar a infância. Aí teve um dia que eu falei isso, eu falei, gente, a faculdade de pedagogia não prepara ninguém para lidar com a infância. Eu falo isso porque eu estou formada em pedagogia. Aí o pessoal vai lá no direct, mas a minha faculdade não sei o quê, mas a minha faculdade não sei o quê, não, mas porque a minha faculdade, eu só fiz uma pergunta, amiga, eu nem te contei isso, eu fiz uma pergunta, eu falei assim, você tem, falou sequer uma só, não precisa nem ser linha sequer sobre autoconhecimento? Uma. Vocês falam sobre trauma do profissional? Não. Pronto. Como é que eu vou lidar com os comportamentos das crianças se eu não conheço as minhas sombras? Como é que eu vou conseguir acolher as crianças se eu não sei acolher a mim mesma? Como é que eu vou conseguir pegar uma criança que está chorando no colo e deixar que ela chore tudo se eu reprimo o meu choro? Gente, as faculdades, infelizmente, ainda não preparam os profissionais para realmente respeitarem a infância. O Gabor Maté, gente, que é assim, essa PhD. grande pessoa, PhD em medicina, trabalhou com pessoas drogadas, com pessoas na medicina paliativa, com parto, com todo o espectro, gente, da medicina. Só foi tocar sobre violência, sobre trauma, depois de mais de 20 anos de prática médica. Por isso que, inclusive, no trabalho dele, ele fala que ele comunica mais com psicólogos do que com psiquiatras. Nada contra psiquiatras aqui, tá, gente? Mas é porque a faculdade de medicina... Não, mas a Camila é formada pela escola educativa. Isso, eu estou tranquila. Mas ela vai falar melhor que eu. A faculdade de medicina olha para o corpo humano como a máquina que funciona, mas ainda não fez a conexão de corpo e mente, que são uma coisa só. E que quando chega uma pessoa para o consultório do médico, da psicóloga, da pedagoga, da psicopedagoga, da terapeuta ocupacional, ninguém pergunta sobre o contexto da criança. Todo mundo pergunta, só olha para o mau comportamento, olha para as doenças e não olha para a história da criança. O que aconteceu com essa criança? O que aconteceu com esse ser humano? E aí, na Escola de Educação Positiva, a gente quer trazer exatamente essa informação, que vai te trazer esse olhar de fato respeitoso pela infância, de fato acolhedor, de fato voltado para defender os direitos da criança.
E isso é tão importante o que a Maia está dizendo, porque tem aqui, ó, relatos da Vivi. Sou médica, trabalhei 10 anos em hospitais infantis, são raros os profissionais de saúde que respeitam a infância. E eu pergunto para você, médicas que estão aqui, vocês estudaram desenvolvimento humano? Vocês estudaram realmente as fases de desenvolvimento da criança? Vocês estudaram... Porque eu sei que vocês estudam muito, que a Ju fala isso com muita propriedade, o quanto vocês estudam a doença. E a gente, com a educação positiva, a gente está indo lá para a salutogênese, né? Para a promoção dessa saúde, para promover boas relações, porque hoje o próprio Gabor traz o quanto a gente está comprovando com a ciência que o corpo deixa marcas, junta lá Van der Kolk, com todos os outros, o corpo deixa marcas e tudo que acontece na infância, o nosso corpo vai lembrar. E eu só queria fazer esse tipo de fala aqui para vocês, para dizer que as médicas e as psicólogas que ficam muito no behaviorismo, sofrem também bastante na nossa formação, as que demoram para se abrir. Isso é uma verdade que precisa ser dita. Porém, eu digo para vocês que eu recebi muitas perguntas assim na caixinha, não consegui responder todas ontem, que é assim, Maia, mas eu sou só mãe. E se eu sou só mãe e não tenho uma graduação prévia? Primeiro, amores, você não é só mãe. Nós da Escola de Educação Positiva acreditamos no poder revolucionário, que tem uma... Adoro quando a Laura Gutmann, que vai ser professora da pós, fala o poder revolucionário das madres. Por quê? Eu, com todo o estudo que eu tinha antes, foi só depois que a maternidade atravessou a minha vida que eu comecei a olhar para o mundo. Comentários, amiga, que você não está lendo, eu estou arrepiando com o que as pessoas estão colocando nos comentários do chat. Mas termina de falar. É porque o que acontece, a gente tem muito relato assim, que eu sou psicóloga e trabalhei anos, e só depois que eu me tornei mãe, que eu vi que aquilo que eu falava, cara, crachá não batia, que não fazia sentido. E, por exemplo, tem uma aluna nossa, Maia, que eu acho que foi da turma 3, da turma, eu não lembro que turma que ela foi, médica de Belo Horizonte, que ela disse, eu ia me aposentar, e por causa de vocês eu não vou poder me aposentar, porque eu fiz tudo errado a vida inteira com os meus filhos e no meu consultório, e agora eu tenho uma dívida com a sociedade e vou voltar. Então, esse relato para mim foi uma coisa assim, olha o que a sociedade está fazendo, e a sociedade está fazendo isso porque a gente está olhando para a criança de uma forma totalmente desrespeitosa. Então, eu só queria hoje deixar minha mensagem aqui, ó, principalmente para as mães que não têm formação e que olham, meu Deus, a Flávia com mestrado, Camila, psiquiatra, Maia, professora, estou vendo um monte de gente aqui que é médica e que é veterinária e que formou em pedagogia, mas eu posso entrar? Nós, da Escola da Educação Positiva, a gente olha todas vocês com igual valor, com igual dignidade, um imenso potencial amoroso que vocês têm de começar a acolher as feridas da educação tradicional dentro de vocês, porque isso é o que vai mudar lá para frente a forma que o educador parental vai atuar, Maia. Como que eu, né? Como que eu tive dificuldade de me colocar? E detalhe, tá, gente? Algumas pessoas às vezes argumentam, e assim, eu já estou falando isso porque talvez vocês vão passar por isso uma vez que vocês estudem e se formem educadores parentais. Ah, porque educador parental é modinha. Ah, porque não sei o que, não sei o que. Ah, mas eles não são psicólogos. Ah, porque não são não sei o que. Deixa eu falar um negócio para vocês muito importante. O trabalho de educadores parentais é aprovado, incentivado por a Organização Mundial das Nações, a ONU, UNICEF, Organização Mundial da Saúde, eles todos têm projetos de apoio à infância, e eles estão se baseando no estudo de Felice e de 1998 sobre as experiências diversas na infância, na qual ficou nítida a necessidade de uma intervenção na educação através da educação positiva. Então, os educadores parentais são vistos como profissionais que promovem saúde para a sociedade. O nosso trabalho é fundamental, necessário, potente e transformador. Então, para você que está aqui, inclusive tem pessoas aqui que não têm filhos, você que está aqui que não tem filhos, você que está aqui que é mãe e não tem formação, você que é mãe e já tem formação, o que a gente vai falar para vocês é o seguinte: nós precisamos de mais educadores parentais, porque ainda somos minoria.
Os maiores órgãos que cuidam da infância, Unicef, Organização Mundial da Saúde, recomendam o nosso trabalho. E a gente está aqui para fazer esse convite, que você que já está em contato com a educação positiva, você que já atende famílias, você que nunca atendeu famílias, mas se você hoje, para escutar a Flávia, para escutar a mim, então alguma coisa chamou a atenção de você e a gente está aqui para te falar que nós precisamos de mais pessoas. Ah, mas é porque eu vejo tanta gente fazendo publicação no Instagram, já está saturado. Não tá, é porque a bolha do teu Instagram está te mandando esse conteúdo. Mas nós somos 270 milhões de pessoas no Brasil, se eu não me engano, é mais ou menos isso. E eu, Maia, tenho um perfil com 1 milhão, gente. Parece muito, mas é 1 milhãozinho de gente. Nós precisamos de muito mais gente trabalhando online, offline. Aqui a gente pode falar um pouquinho sobre a construção de carreira, por exemplo. Eu sei que vocês estão colocando várias perguntas no chat. A gente vai responder no final, porque a gente não está conseguindo acompanhar tudo. Mas você pode trabalhar, por exemplo, online através do Instagram. E eu vou falar para vocês que o Instagram ele é a maior vitrine que existe no mundo. Então, é uma coisa que está jogando a nosso favor. A gente tem que ser muito honesto com isso. O que você pode fazer no online, por exemplo? Promover grupos de leitura, você pode fazer atendimento individual, você pode fazer atendimento em grupo, você pode fazer mentoria, você pode vender curso, você pode vender e-book, você pode vender webinário, você tem várias coisas que você pode trabalhar no online. No offline, você pode fazer projeto escolar, você pode fazer encontro presencial com pais, você pode trabalhar com as prefeituras, inclusive a Flávia já está em contato com o diretor do Conanda, que está com um projeto maravilhoso de verba direcionado para educadoras parentais em vários municípios do Brasil, gente, olha que coisa mais maravilhosa. Então, não falta espaço, não faltam possibilidades para vocês trabalharem. Inclusive, tá? Nós vamos ter aula sobre marketing nos nossos cursos também. E uma das coisas que a gente vai trabalhar no marketing não é esse marketing agressivo de, nossa, você tem que fazer tal coisa, você tem que trabalhar com escassez, porque você tem que falar mal do trabalho do outro para valorizar o seu. Não, a gente vai fazer um trabalho de marketing humanizado. E aí a gente vai descobrir, por exemplo, que nós temos, às vezes, algumas limitações para a gente aparecer, para a gente falar nos stories, para a gente fazer uma live, e a gente vai voltar justamente para o autoconhecimento. Por que eu tenho essa dificuldade? Tudo que a gente for fazer na nossa escola, vocês vão perceber que está profundamente e inevitavelmente conectado com o autoconhecimento. Seja aula de marketing, seja aula de traumas, sejam as aulas de escuta em dupla, tudo isso vocês vão perceber que vai ser um profundo processo de autoconhecimento. Então, essas são algumas das possibilidades que se apresentam. E também para você que já é profissional, de você se tornar um profissional cancelado pelo MEC, em Educação Positiva, e pela Escola da Educação Positiva, porque nós, da escola, agora, estamos com um projeto de fortalecer o nome e a marca da nossa escola, justamente para que você, quando você disser que você é formado pela Educação Positiva, isso traga valor e prestígio para o seu trabalho também. Estamos com o trabalho de assessoria de imprensa, por exemplo, de promover mesmo a nossa escola para que você seja beneficiado em ser nosso aluno. E quando alguém chegar para a Mai, por exemplo, falar assim, Mai, eu preciso de uma nutricionista, quem se indica? Eu vou falar, ok, eu só posso indicar para você os profissionais formados pela Escola de Educação Positiva. Aqui está a lista, olha quem está na tua cidade, fala com essa pessoa, porque eu só vou confiar em quem é formado através da Escola de Educação Positiva, entende? Eu não posso indicar uma pessoa que está conectado com respeito à infância, que não enxerga a infância pelo que realmente é, que não olha para a criança como um fruto do entorno no qual ela está inserida, sabe? Então, vocês estarão amparadas em todos os sentidos através dos cursos da escola. E isso, gente, a gente tem várias formas de atuar nesse mercado e também olhar para as nossas feridas, Maia, porque eu sentia no começo, eu não trabalhava no offline no começo, mas a gente fazia muito encontro presencial, muito, fazia grupo de 4 encontros aqui, trabalhei de forma, a gente fazia na economia associativa na época da antroposofia, então eu recebia as pessoas, a gente se juntava num café para falar desse tipo de coisa e pagava quanto podia, e nisso eu ia começando, me sentindo mais segura, então a gente quer de N formas encorajar vocês a fazerem movimento. E deixa eu falar por quê, já vem a Flávia, eu sei que a Maia falou não falar dos outros, porque olha só, a gente tem muitas vezes vergonha, vou falar, Maia,
vergonha de se colocar no mundo. Quem está falando em bater em criança e fazendo meme na internet não está com vergonha. Quem está aí espalhando... Eu cresci vendo Super Nani, meus amores. Eles estão aí falando para botar a criança em cantinho do pensamento e castigar o que é contra a lei e contra a ciência. Eles não estão com vergonha. E o que mais tem é gente fazendo isso. Gente, falou trend do TikTok, chega a me dar 3 tipos de medo só de olhar. Porque eu já sei que é violência contra a criança. Vocês também. É tirar o embasamento, assim, o quanto fica embaçado o nosso olhar para o quanto tem de violência para a criança, que a gente normaliza, porque a gente normaliza a violência que a gente viveu, e a gente começa a olhar para tudo isso, muda tudo, muda tudo. Então, como é importante a gente ampliar tudo isso, tá, gente? E aí não tem coisa mais gostosa, porque eu vou dizer para vocês, não vamos romantizar, porque também é muito trabalho por trás, é muito estudo. O que a gente entrega para vocês, por exemplo, nos cursos da escola, é muito conteúdo. Não é pouco, né, Maia? E já vou dizer para vocês, é um começo de muito estudo para sempre, porque eu estou sempre estudando, estou sempre lendo, estou sempre revendo conceitos. A Maia também, isso vai ser daqui para frente. Só que é de um outro lugar, Maia. Ontem me fizeram pergunta assim, eu vi as mães tudo alvoroçadas porque tinha uma tarefa que não podia pesquisar nada. Aí eu pedi para minha filha se ela queria fazer essa tarefa. Ela falou, mamãe, mas eu li e nós na escola ninguém sabe o que é aquela tarefa, ninguém sabe. Falei, peraí, então é uma tarefa de casa que é para as crianças, que os pais não podem pesquisar no Google. Então já não tem sentido nenhum, porque daí os pais já não sabem como responder a tarefa. A criança não dá conta de fazer a tarefa. Essa tarefa não tem sentido nenhum. Eu falei, filho, o que você gostaria de fazer? Dela, vamos lá para ver esse negócio, a gente consegue fazer uma ampulheta e a gente mede o tempo e não sei o quê. Eu falei, pronto, minha filha está querendo aprender alguma coisa. Eu vou dizer para ela, não vai fazer isso, perca seu prazer em aprender tal coisa para fazer essa tarefa sem sentido da escola. Não, e aí eu digo para vocês, sabe o que é mais gostoso, Maia? Eu estou aqui sem chão, porque tudo que eu estou aprendendo de novo com a Mary Gordon sobre empatia, por exemplo, é tudo que eu não... É tipo assim, meu Deus, eu peguei tudo que eu sabia sobre empatia e estou colocando em outro lugar e estou aprendendo de novo. Mas é com tanto prazer, dei esse exemplo da Catarina para vocês verem que o status quo quase acaba com o nosso prazer de aprender. E, para mim, trabalhar com o que eu trabalho e estar buscando sempre novos conhecimentos é tão prazeroso. E quando perguntam para mim assim, né, Maia, você tem esperança? Você realmente acha que vai mudar alguma coisa? Se você realmente acha que é possível? Eu sou muito esperançosa, eu sou muito otimista, porque eu vejo essas microtransformações e essas macrotransformações acontecendo todo o tempo através do meu trabalho. Não tem como eu não acreditar. Quando eu faço um evento no Rio de Janeiro de autógrafos e aparece um adolescente para autografar o livro dele, eu falo assim, gente, um adolescente, é isso mesmo, sabe? Eu com 16 anos, eu falo, quando eu era uma neva, gente. Era nada. E aí me chega um adolescente e fala que leu o livro por causa da irmã e porque o pai, e daí ela... Eu falo assim, olha, como não vou ter esperança, como não vou ser otimista, porque a mudança está acontecendo em todas as categorias da nossa sociedade, de avós que perceberam que foram desrespeitosos com filhos, querem mudar pelos netos e a família inteira está envolvida com a educação respeitosa. Gente, a mudança, ela é devagar, mas ela está acontecendo. Tanto é que se a gente for olhar para... Até 7 anos atrás, não tinha praticamente conteúdo em português sobre educação respeitosa. Olha o tanto de gente que já está falando sobre isso. A educação positiva está chegando nas mais variadas mídias. Nós somos convidadas para fazermos entrevistas com pessoas que têm muito alcance, participar de podcasts. A educação positiva está alcançando a sociedade, mas a gente precisa de mais gente para dar ainda mais potência. E a coisa mais incrível, a sensação mais gostosa é você ter um trabalho como esse que é o nosso, no qual você honra uma missão muito importante, que além de recomendada pelos órgãos, né, como o Unicef e a OMS. E a Sociedade Americana de Pediatria e Sociedade Brasileira de Pediatria também, que a gente esqueceu.
Exatamente. E aí você vê a transformação acontecendo, e aquela mãe, aquele pai, aquela família, aquela avó, aquele professor olha para você e fala assim: nossa, Maia, nossa, Flávia, nossa, Camila, nossa, Fabiola, nossa, Júlia, nossa, Tauane, o seu trabalho mudou a minha vida. A gente sabe que não é por causa da gente, a gente sabe que não é, mas a gente acredita tanto na potência, porque é profundamente transformador. E eu fico emocionada porque eu sei que a educação positiva me salvou dos meus filhos, me salvou de eu acabar com os meus filhos. Foi a educação positiva que me salvou os meus filhos de mim, para que eu pudesse me tornar uma mãe mais respeitosa. E eles merecem isso. E hoje eu tenho uma relação de tanta intimidade com os meus filhos, que se eles não, se eles, gente, se eles têm qualquer comportamento fora do que eles têm de padrão, eu já sei, eu preciso revisitar essa relação. O que está acontecendo aqui? Mas a gente se reconstrói muito mais rápido. E aí meu filho, ele estava com uma machucadinha na perna ontem, pediu minha ajuda, e aí eu acolhi, sempre acolho, e ele me escreveu uma carta, falando que eu era uma mãe médica, eu era a melhor mãe do mundo, que ele me amava muito. E eu lembro, olhando para essa carta, eu olho de onde eu saí, de um menino que com 2 anos fez xixi na roupa de medo de apanhar da mãe, de uma bebê que ficou chorando no berço para ser colocada para dormir, porque eu não tinha conhecimento, estava tão desconectada de mim que eu não soube respeitar minha filha. Olha onde a gente chegou, a educação positiva salvou a minha vida, salvou a relação com meus filhos, e eu não posso me calar. Eu não posso guardar isso só para mim, porque tem muita criança precisando ser enxergada pelos seus pais de verdade. E é possível. Então, eu não vou parar, a Flávia não vai parar. E o que a gente deseja que, se vocês estão sentindo essa vontade de fazer isso acontecer, porque provavelmente já está pulsando em vocês, senão vocês nem estavam aqui, que vocês venham e façam essa caminhada conosco, porque as nossas crianças precisam de adultos que os defendam, urgentemente. Mesmo. E Maia, emociona tudo, porque por isso que a gente fala que educar é sobre se relacionar, porque é isso, né? A Maia melhorou a relação dela com ela mesma e começou a olhar para os filhos de forma diferente. Eu aqui em casa posso dizer que eu, depois de 17 anos, sou casada com um cara incrível que eu só aprendi a conhecê-lo agora há pouco tempo. Por quê? Porque eu mudei a minha forma de relacionar comigo e salvou a minha relação e hoje... E mesmo assim a gente continua errando, né? Que nem eu contei para a Maia, gente. Ontem eu falei para minha filha assim, vamos, porque o papai alugou uma casa e a minha filha ficou... E eu falei isso para ela segunda-feira, o papai alugou uma casa. E a Catarina, na quarta, começou a se desorganizar de um jeito, gente. E ela, o papai tem outra casa e ele não vai morar mais com a gente. Aí eu me dei conta o que eu tinha feito. Aí eu peguei a minha filha e falei, filha, nós alugamos uma outra casa. O papai vai ter que, por um mês, temporariamente passar em outra cidade. E aí, gente, olha só, com todo o conhecimento que eu tenho sobre desenvolvimento humano, eu soltei uma dessa assim para minha filha e ela se desorganizou totalmente e só na quarta-feira que ela, com o comportamento dela, ela conseguiu me mostrar e dizer assim, como assim? E o papai não vem mais, eu queria o papai e o papai vai morar na casa dele. Eu falei, o que eu fiz? Lembra, Maia, que eu te contei? Eu falei, o que eu fiz, gente? Como é que eu não me dei conta que eu passei para minha filha uma sensação de que aí, e na cabecinha dela, quanta coisa que veio que aí a verdade organiza, e fui nomeando para ela, e hoje... Sim. E ela, ai, mamãe. E aí eu fui falando tudo, e como eles vão ganhando vocabulário, e falando, e olhando, e como eles vão vendo as dinâmicas das relações, que é muito mais profundo de que eu resolver um comportamento, né? De o que essa criança tem como um problema, e eu começar a ver as dinâmicas da relação, como eu estou me relacionando com meu marido, que minha filha está constantemente assistindo essa dinâmica e aprendendo como se relacionar, como eu me relaciono comigo e minha filha está assistindo essa dinâmica e aprendendo a se relacionar com ela mesma, porque quando a gente fala para o corpo que ele guarda as marcas, a forma com que eu me relaciono comigo, que eu me relaciono com meu marido, que eu me relaciono com o mundo, a forma com que eu amo minha filha, é a forma que o corpo dela vai se apropriar desse amor. Total. E o corpo dela vai registrar nas dinâmicas familiares, na dinâmica do meu mundo. E, gente, por que a gente chamou mães aqui? Porque não é... Por mais... E homens são bem-vindos,
e na escola vocês vão entender o que a gente constantemente traz. O que que a gente traz? Todas que estão aqui habitaram o ventre de uma mulher. Eu sei que o meu marido é sensacional. Eu conheço o marido da Maia e ele é incrível para a Nina e para o Luca. Mas a Nina e o Luca habitaram o corpo da Maia. A conexão emocional e a fusão emocional e o papel que a Maia tem para essas crianças e que nós mães temos, por isso que é um poder muito grande. O poder do marido da Maia, do meu marido, em estar, ou nas famílias que não são hétero que nem as nossas, né? De ter uma figura central maternante é muito forte. Então, para mim, que sou o mundo, como eu estou me relacionando e como eu estou ensinando para minha filha se relacionar com ela mesma, é como o corpo dela vai se apropriar desse amor e como ela vai se amar. E esse amor vai voltar para a sociedade com uma autoestima, um auto-amor, um amor próprio, porque ela vai aprender com o meio que ela vive. E quando nós, como profissionais, aprendemos a mudar e chega, seja eu psicóloga, doula, psiquiatra, ou que estou dando uma palestra, ou que não tenho formação prévia, mas estou levando toda a informação da educação positiva para dentro de um grupo de mães, para dentro de uma escola, eu sei que eu vou conseguir parar, dar uma freada no status quo e dizer assim, essa criança não é o problema, ela é um espelho das dinâmicas que ela está se relacionando. Quem de vocês consegue ver isso? Quem de vocês quer ver essa transformação, entende? Então, acho que agora a gente pode responder algumas perguntas. Mari, eu vou ler, pode responder. A Carla fala assim, para fazer a pós, precisa ter qualquer graduação? A pós-graduação, ela é lato sensu, significa que ela é uma pós-graduação para todas as graduações. Então, você não tem que ter uma formação específica na área da educação ou da saúde. Você pode ser formada em engenharia da computação, você pode ser formada em biologia, tanto faz, mas se você tem uma graduação e você concluiu, você pode fazer a pós-graduação, porque ela não é stricto sensu, ela é lato sensu, então todos podem fazer. Para a certificação, não precisa ter curso superior completo. Por isso, inclusive, que a gente oferece essas duas opções de curso, porque era muito fácil falar assim, a gente oferece a pós-graduação, mas a gente estaria excluindo muitas mães e a gente não quer fazer isso, porque a gente sabe que nem todas puderam fazer um curso superior. E a certificação vem para te deixar completamente preparada, completamente embasada para você poder trabalhar como educadora parental. Tanto é que a base da pós-graduação, gente, ela começa com a mesma base da certificação, tá? Então, quem faz a certificação sai totalmente formado, totalmente aprovado, chancelado pelo MEC para poder exercer a profissão de educador parental. Ó, e Maia, Onde é também que você vê as perguntas? no chat, mas eu estou indo lá em No cima, chat? tá? Vou tentar ler o maior Ah, tá. que eu puder. Eu fico tão insegura em me formar educadora parental, porque eu sou super nova, sou professora de educação infantil e mãe de um, apesar de ter todo o embasamento. Peraí, não tem embasamento não, colega. Tá? Tem embasamento talvez na alfabetização e numa visão muito tradicional para a escola. Vou te dizer que a escola, para a educação, vou te dizer que a escola de educação positiva vai revirar todo esse embasamento aí. Conhecimento, eu tenho medo de não ser reconhecida. O que você tem para dizer sobre isso, Maia? Então, quanto a isso, o que eu vou falar, assim, eu, Maia, comecei a trabalhar com 30, eu tenho 36, 5, com 32, 33, era formada em pedagogia e me sentia despreparada do mesmo jeito, mesmo já tendo um ano que eu estava estudando sobre isso. Então, essa questão não é fora, é dentro, tá, gente? Essa questão não tem muito a ver com fora. Como é que a gente vai mostrar que a gente é competente? Primeiro que a gente vai construir esse conhecimento todo que vai te dar esse embasamento através da escola, né? Então, você vai ter muito conteúdo, esse conteúdo vai transbordar. Você simplesmente falar naturalmente sobre isso, porque ele faz parte de você. E segundo, que a tua comunicação, a maneira como você vai mostrando, por exemplo, uma coisa que eu faço muito, vocês podem receber no meu perfil, a Flávia faz isso também bastante. Toda vez que a gente traz alguma resposta mais científica, a gente coloca a referência logo junto, entende? Então, essa comunicação vai trazendo credibilidade. Não é a tua idade, amor. Não é o fato de você ter 20 e poucos anos de idade. É como você se comunica. É o tipo de comunicação que você traz. Você traz uma resposta superficial? Você aprofunda essa resposta. Você traz uma resposta com como é que fala? Com
eu esqueci a palavra, mas assim, uma resposta sólida, traz uma resposta que gera reflexão, porque se for uma questão de dar uma resposta superficial, em qualquer idade, a gente pode dar uma resposta superficial, tanto faz quanto você tem. Então, assim, a escola vai te trazer esse embasamento para você poder mostrar o teu conhecimento através do teu trabalho, independentemente da idade que você tem, tá? Inclusive, esse é uma grande questão que eu sempre luto contra, não é questão de idade, inclusive para pessoas de mais idade. Tem muito preconceito com a questão do etarismo também, né? Sempre os dois extremos. Então, fiquem tranquilos. Eu estou vendo aqui também que eles estão perguntando sobre inglês, várias pessoas perguntaram. Todas as aulas em outro idioma são traduzidas, gente. Fiquem despreocupadas. Toda E aula, vai ter, e a inclusive, gente nem talvez. tá. Vocês não podem falar. Aí já se coçaram tudo para falar. Eu vou falar É só que assim, talvez não teremos só aulas de professores que falam inglês. Talvez nós estamos negociando com uma professora que é de outro idioma, que não é nem inglês nem português. Mas, enfim, tudo vai ser traduzido. Eu estou me coçando para falar, mas ainda não podemos dizer, né? É que assim, e também a gente precisa agradecer, porque olha só, gente, a gente já tem 200 pessoas inscritas na certificação e pós-graduação juntas, mesmo sem saber, porque olha só, mesmo sem saber toda a grade de professores internacionais, porque muitas pessoas dos Estados Unidos, uma da Alemanha, uma lá da Europa, eles não abriram a agenda para 2022, Lazarento, e nós estamos lá ali, ó, negociando por último, mas vocês já sabem que a Chefali vai estar, já confirmou, vai gravar esse ano, né? E tudo mais. E sobre esse tema, gente, eu acho que sobre essa pergunta anterior, que a Maia estava respondendo, eu tenho medo de não ser reconhecida. Esse curso vai te mostrar, a certificação vai te mostrar da onde vem esse teu medo de não ser reconhecida. Porque eu vou te dizer uma coisa, meu amor, você pode ter a formação que for, se você não olhou para a tua infância e não sabe da onde vem esse teu medo de ser reconhecida, você ainda está buscando fora o que nem você sente aqui, não sabe nem de onde veio. Então, você pode ser uma médica, você pode ter doutorado, mestrado, e você tem medo de ser reconhecida. Vou te dizer que na escola, mais do que tudo isso, você vai aprender da onde vem esse teu medo, você vai aprender realmente principalmente, acolher as pessoas com esse medo. Tem outras perguntas aqui. Tem uma pergunta assim, Maia, eu posso fazer a certificação agora e a pós-graduação depois? Ou mudar para Só a pode. pós-graduação no meio do ano? Essa é uma pergunta Não, importante. não pode mudar no meio do ano. Você pode fazer, por exemplo, as aulas começam 23 de março de 2023, tá? Das duas, seja certificação como pós-graduação. Você Mas, pode fazer. peraí, Maia, mas peraí, senão a gente vai falar assim, só começa em 2023, mas Ah, quem já se inscreveu já está fazendo a certificação internacional em apego seguro que a gente já liberou, tá? Então a API, Certificação Internacional em Apego Seguro, que é um dos nossos 4 pilares, já está sendo estudado pelos alunos que já estão matriculados na turma 2023. Voltando à pergunta, a certificação você pode fazer em 2023, e se você quiser fazer a pós-graduação, é só 2024. Não dá para você fazer em 2023. Você pode fazer, você vai fazer só a complementação, você não precisa refazer tudo, óbvio, né? A gente faz o reconhecimento e você vai fazer somente o que te falta para você poder pegar a pós-graduação. Mas não pode ser no mesmo ano, por uma questão burocrática mesmo. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a faculdade com a qual nós temos a parceria para fazer a pós-graduação, e daí existem algumas restrições. Então, por esse motivo que não é possível, mas aí você pode fazer 2024. Ó, isso mesmo, tá, gente? E aí, olha qual que é a vantagem. Se você conseguir adquirir até, se eu não me engano, no final desse mês, você consegue comprar a certificação pelo valor de 2022, porque o ano que vem a gente vai fazer um lançamento e vai aumentar. Esse ano a gente vai fazer e vai aumentar o valor. Então, a gente tem uma equipe de vendas já realizando essas vendas. Então, aproveite porque ela está sem juros, e o que acontece? Muito provavelmente em 2024, para você fazer o upgrade, vai valer mais a pena financeiramente do que comprar a pós-graduação direto em 2024, tá? Maia, outra pergunta. A certificação vale internacionalmente? Moro na Suíça, tenho graduação, e qual a diferença para a PDA? Tá, então tá. O PDA, né, que é a formação em educação parental pela disciplina positiva. A diferença é que essa formação em disciplina positiva você tem um fim de semana de aula, né?
No nosso caso, nós temos 7 meses de certificação e 1 ano de pós-graduação. E nós não estamos focados em disciplina positiva, né? Vocês viram qual é o nosso embasamento aqui, com quem nós trabalhamos, nós não trabalhamos com ferramentas, é uma formação diferente. E sobre certificação internacional, aí valem as regras que valem para qualquer faculdade, qualquer pós-graduação, que é para você validar um diploma de um outro país, no país que você reside, você vai ter que procurar uma faculdade no país que você reside, que faça essa transcrição, essa validação do teu diploma, da tua pós-graduação no teu país, e aí você vai ter que traduzir o documento, fazer vai ter que validar as assinaturas do diploma para ser válido no país onde você reside, e aí a faculdade faz essa transcrição, essa validação, mas isso vale para qualquer faculdade, qualquer graduação, em qualquer lugar do mundo, esse é o procedimento mesmo normal que funciona. Embora estejamos em contato com o pessoal de Portugal para conseguir já fazer a validação automática já para Portugal também, mas ainda é um negócio que está em andamento, tá? Mas essa validação não é difícil de pedir mesmo. Ô, Maia, qual a dinâmica da certificação? Quanto tempo dura? Dias por semana? É tudo online? Faço a certificação ou posso ir direto para pós? Então, a questão de vai direto para pós ou não depende da tua graduação. Se você tem graduação superior, você pode ir direto para pós. Então, a certificação e a pós-graduação, elas têm o mesmo início, tá? Então, você se forma em certificação em educação positiva, você já pode, inclusive, estavam perguntando se já pode fazer atendimento individual, pessoal, terminou a certificação, você já é formado, você pode trabalhar com o que você quiser na área de educação positiva, ok? A pós-graduação, ela é mais aprofundada no final, com esses professores convidados, né? Nós temos mais algumas matérias que vão compor a parte da pós-graduação, que é um aprofundamento maior, obviamente, até por causa da carga horária, né? Nós temos na certificação 180, na pós-graduação, 420 horas de estudo. E agora eu esqueci o restante das perguntas. Não, é porque os dias da semana, primeiro, é totalmente online a formação, tá, Isso. gente? Totalmente online. Os dias da semana, a gente tem como costume o quê? A gente tem, na certificação, são módulos, vão ser liberados para você de forma homeopática. Então, libera o módulo 1. Aí a gente tem mentorias desse módulo que acontecem nas quintas-feiras, das 2 às 17 horas. Flávia, das 2 às 17, né? Maia, não vou poder estar ao vivo. Você vai mandar a sua pergunta, sua dúvida sobre a aula num formulário. Nós, ao vivo, responderemos todas as perguntas de cada módulo. Então, isso acontece de 15 em 15 dias. Fiquem tranquilos que fica tudo gravado. Tudo gravado, tudo gravado. E aí, a pergunta é, faço a certificação ou posso ir direto para pós? A Maia já respondeu, né? Isso, mas olha só, perguntaram aqui também se quando faz a certificação pode fazer a pós-graduação depois. A questão é, a certificação não é uma graduação. Se você não tem graduação, você fez a certificação, você não pode fazer a pós para receber esse diploma. Você pode até fazer a pós para você ter acesso aos conteúdos, mas ela não vale como pós-graduação, e essa é uma questão legal, jurídica mesmo, do MEC, não é uma coisa que está nas nossas mãos. Então, você fez a certificação, você não pode automaticamente fazer a pós-graduação se você não tem uma graduação, já uma formação anterior, né, de 4 anos. Então, não tem como. Na pós, tem mentoria ao vivo, tem sempre, geralmente às quintas-feiras, né, amiga, que estava falando, à tarde. O Gustavo pediu assim, ainda estou na faculdade, posso fazer? Para a gente conseguir colocar você na pós-graduação, a gente precisa que o MEC aprove sua certificação. Então, você agora não conseguiria fazer a pós-graduação, porque ainda não terminou a graduação, mas conseguiria fazer a certificação. E vou dizer para vocês, gente, eu fiz mais de metade do curso de pedagogia. E eu gostaria muito de não ter gastado o dinheiro que eu gastei lá, porque se eu já tivesse a informação que eu tenho agora, eu não
teria continuado tanto tempo. Por quê? Porque não era o que eu estava esperando, entende? Não era o que eu precisava, não era o que eu esperava para fazer ali. Se tendo a certificação, você já vai ter uma base, e eu não tenho dúvida que você vai sair da faculdade já com outro olhar, da graduação com outro olhar, e depois buscar uma pós-graduação realmente centrada no que você precisa, tá? Onde posso acessar o conteúdo programático da pós-graduação? Quer falar, Maia? A gente tem agora, a gente vai passar para vocês um contato, para quem tiver interesse em saber sobre parcelamento. A gente falou os valores também, tá, amiga? Depois que o pessoal está perguntando muito aqui. Mas a questão que o que nós vamos passar para vocês o conteúdo programático através dessa equipe que está. Ah, tem aí também? Ah, não, você vai colocar o Mas QR Code, né? Pode colocar. isso não é só de uma forma geral, gente, só para vocês Tá. entenderem. Ambas as certificações são chanceladas pelo MEC. Uma tem 180 horas antes da certificação, que as 5 turmas terminaram, tinha 110 horas. Agora nós temos 180 horas. Por quê? Porque a gente ampliou umas aulas, vai ter mais aulas da Maia, vai ter mais aulas do Hugo também, que é o autor de Geração do Quarto, com a Juliana também. Então, tem mais aulas, tem um monte de aulas a mais na certificação. A duração é de 7 meses, não exige graduação nenhuma, não é necessário curso anterior para sair certificado, ok? Te dá uma base, você sai educador parental em 7 meses, sai. E mais do que isso, vai sair sim, já vou avisar, extremamente mexido, o que é muito bom para olhar para você pessoalmente, tá? A pós-graduação, ela tem 420 horas, e gente, já vou avisar para vocês aqui, é uma pós-graduação. Vai exigir horas de estudo, porque são 420 horas em 12 meses. Exige uma graduação prévia, é necessário curso superior. O que é a diferença, a principal diferença entre certificação e a pós-graduação? Na certificação, ela tem a mesma base, a base da educação parental nas duas. Porém, a gente entende que na pós nós precisamos de um mergulho muito maior pessoal e no autoconhecimento e também numa visão muito ampla de temas que são atravessados por nós no mundo contemporâneo. Gente, tem a certificação internacional na pós-graduação e na certificação de apego seguro, as duas têm. Depois, dentro da pós-graduação, você sai certificado, ou seja, especialista em adolescentes. É um curso separado que está dentro ali. Tem o caminho de conexão com a criança interior no módulo de inteligência emocional dentro da pós-graduação, isso. Mais do que isso ainda, tem aula sobre educação sexual, prevenção ao abuso e como agir com a Carolina Arcari. Tem, vai ter aula de LGBT, vai ter aula de racismo, violência em nome de Deus com o pastor Henrique Vieira, já está gravada a aula, né, Maia? Nossa, que aula, gente, todas nós choramos nessa aula, porque às vezes vocês podem ter certeza que o nosso compromisso é com a infância em todos os sentidos, e aí nós estamos escolhendo pessoas que realmente representam os valores da escola, e vocês estão percebendo pelos professores que a gente está indo de assim, todo o espectro que existe. E nós convidamos o pastor Henrique para falar sobre a perspectiva cristã dele, tá? Dele, sobre o respeito pelo ser humano, pela infância. E a gente saiu assim, profundamente mexida da aula. Todas nós 5 choramos nessa aula. Foi muito transformador, foi muito profundo, foi curativo. Eu não vejo a hora de vocês assistirem essa aula, porque ela é mais do que necessária, ainda mais na atual conjuntura do nosso país, e levando em consideração que a maioria das pessoas no Brasil são cristãs, essa aula vai ser enriquecedora para todos, ela é maravilhosa. E a Carolina Arcari vão ser 4 aulas incríveis, 4 aulas de educação sexual. Aí a gente tem a Sheili e falando sobre cultura do estupro, gente, olha que sensacional. Uma cultura, não sei se vocês já ouviram falar, mas depois dessa aula você pode dar um Google. Explica, porque se ninguém nunca ouviu, vai ficar assustado com esse termo.
porque querendo ou não, a gente tem uma sociedade patriarcal e que objetifica mulheres e crianças num lugar onde a gente precisa juntar, né? Toda a nossa aula de desenvolvimento humano, onde a gente fala sobre toda essa pulsão do ser humano, do desenvolvimento da sexualidade, que não é genitalidade, mas que a gente tem uma visão muito ampla na escola sobre sexualidade, que é minha forma de me colocar no mundo, de buscar coisas que me trazem bem-estar, da minha expansão e tudo isso, e como que eu chego no mundo com a minha natureza pulsante dessa forma e chego numa sociedade patriarcal com essa cultura. Aí a gente vai ter, já confirmada também, a Jéssica Miranda falando sobre todas as culturas e família nuclear. Vamos ter Laura Gutmann já confirmada, vamos gravar semana que vem, não, dezembro, né, Maia? A Chefali já confirmada também, que é a professora internacional. O Hugo Monteiro falando sobre essa questão de bullying, essa questão de adolescentes, essa questão tão pesada. A Sheili, que vai trazer a cultura do estupro, ela também vai trazer todos os dados do IBGE, números, centro de pesquisas, para a gente trazer toda essa visão. Lá o patrão de capacitismo fechou comigo ontem. Então, assim, a gente ainda está fechando com vários professores que vão falar sobre temas que atravessam tanto a nossa sociedade. Vai ter a Priscila, que é uma pediatra e é aluna formada agora na turma 5, que ela vai trazer uma questão de como a gente fica constantemente olhando para a ciência, para todos as últimas análises e lê os artigos científicos e traz para a nossa realidade de educadores parentais. Vai ter a Mainda, que é também aluna da escola, que está na equipe de vendas, que tomara que vocês chamem ela e tenha sorte de cair com a Mainda, ou com a Bruna, ou com a Nay, para falar com elas. A Nay está aqui também. A Nay está aqui? E que possam falar com as meninas sobre a transformação que elas viveram. A nossa equipe de vendas são todas pessoas que são formadas na escola. Enfim, gente, ainda tem uma professora europeia aí que a gente ainda não vai poder falar, mas já falamos. Alguns professores americanos. Algumas americanas que a gente já está fechando. Enfim, a gente, poxa, está muito orgulhosa de estar trazendo pessoas incríveis que são pessoas que são top em todos esses temas para trazer para a gente perspectivas incríveis para essa pós-graduação do tema contemporâneo. Não só top para mim, para a Flávia, tá? Não só top para a nossa escola, mas top em termos assim da comunidade de pesquisadores. Eles são reconhecidos internacionalmente, não é só a gente que é fã, que eu sou fã dessas pessoas, mas assim, essa galera é reconhecida internacionalmente. E a gente vai ter uma aula de racismo, a gente vai ter todos os temas na pós-graduação. Amiga, o pessoal tá com ciricutico já para saber valores. Vamos agora para a parte final. Vamos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Peraí. Aqui, ó. Da questão dos valores, esse é o QR Code para que vocês saibam informações da pós-graduação em educação positiva. Digite, porque daí o que acontece? Nesse QR Code, na tela, e a gente vai colocar também o link nos grupos de vocês, para quem se inscreveu vai receber o link. Esse número, quando você cair nesse número, aí vai ter opções para vocês. Digite 1 para pós-graduação, digite 2 para informações sobre a certificação, agora vocês entenderam a diferença. 3 para a questão do administrativo. Por que a gente fez isso? Porque a gente está com uma demanda muito grande para poder atender vocês muito bem, ok? Então, quando vocês precisam de qualquer coisa em relação à escola, vocês caem no WhatsApp da escola e digitam isso aqui. Preciso ir direto para o financeiro, já quero fechar tudo mais. Ou 5 outros. A nossa equipe de vendas está pronta para atender vocês. A gente sabe que a gente não respondeu todas as dúvidas de vocês, a gente sabia que a gente não ia conseguir, mas a nossa equipe vai responder todas. Deixa, por favor, só o QR Code, deixa o QR Code mesmo, porque daí elas podem usar. É só você abrir a sua câmera normal, você abre a câmera, você vai mostrar a câmera para cima desse QR Code que vocês estão vendo, vai aparecer um linkzinho
e você vai cair diretamente na conversa com a nossa equipe. Então, pode entrar em contato, elas já estão à disposição. Qualquer dúvida, certificação Portugal, bolsa social, grade curricular, aulas ao vivo, tudo vocês podem falar com elas, que elas estão ali para atender vocês, elas já estão a postos. Tem o link direto, deixa eu ver se a gente consegue, era bom colocar, né? Aqui, ó, a pessoa já colocou. Essa equipe nossa é demais, gente, olha, é só clicar aqui nesse link, tá vendo? Se você estiver no computador e não consegue acessar pelo celular agora, você pode colocar esse número aqui, ó, 5531-9820-37-787, que vai cair do mesmo jeito também. Mas a gente vai mandar para todo mundo nos grupos, quem se inscreveu e quem não conseguiu assistir essa aula, esse começo inteiro, vai receber também um lembretinho. Se vocês já foram minhas alunas ou da Maia, avisem as meninas antes de fechar, tá? Porque vocês têm desconto. Tem desconto. Ou a aluna da Ju, ou a aluna da Clarissa, ou a aluna da Lívia, tá? Avisem as meninas da equipe de vendas. Outra coisa importante, a certificação só até o final do mês é possível parcelar em 12 vezes sem juros, só até final do mês. Ok? Maia, tem mais alguma pergunta que tu quer responder ali? Posso tirar o QR Code? Gente, fiquem tranquilos que a nossa equipe vai mandar por e-mail informações para vocês também, tá bom? Tem mais alguma pergunta aqui, gente? Certificação, todas podem ser parceladas, seja certificação, como a pós-graduação, a pós-parcela também, temos várias opções de parcelamento. Pode parcelar estando em Portugal? Pode. Gente, olha, o que não existe impedimento para vocês conseguirem fazer. O material é todo online, sim. E aí tem uma pergunta aqui, ó, da Alessandra. Meninas, falem sobre largar tudo, sobre fazer essa transição de carreira sem largar tudo. Alessandra, a gente falou que é uma mudança em que a gente vai viver primeiro isso dentro da nossa casa, a organizar todas as informações dentro da gente, que nem a Maia falou que mudou, que salvou, achei a frase muito forte que a Maia usou, né? Eu salvei os meus filhos de mim. Maia, essa frase fortíssima e extremamente verdadeira. Eu honro essa honestidade emocional quando a gente fala, e a gente começa a fazer essa transição aos poucos, primeiro recebendo a informação, depois acolhendo aqui dentro e olhando para mim, depois vivendo isso aos poucos dentro da minha casa, depois começando a me colocar no mundo em grupos pequenos, nas redes sociais, nas escolas, começando a aprender a dialogar, entende? A gente trouxe dessa forma, porque, por exemplo, foi a forma que eu fiz, foi a forma que a Maia fez. Pra vocês terem ideia, a Lívia, ela é engenheira. E a Lívia tem uma história de transição de carreira muito bonita, né? Que pena que ela não está aqui para falar, mas ela é de engenheira, e vai ter mais eventos como esses para vocês participarem, tá? Ela foi para viver uma questão de ter muita dificuldade quando o filho dela foi para a UTI, e ela foi para treinamento extremamente violento de sono. E aí, de sair do extremamente violento do sono para ser hoje uma das consultoras de sono com uma visão muito ampla e amorosa como ela e as pessoas que fazem o curso dela, é muito lindo ver a transição. A transição não é assim, porque ela vem de dentro para fora, e é um processo muito, muito lindo, tá? A pergunta da Gabriela, a certificação também tem aula com convidados? Se não tem... Eu acabei de responder por texto aqui no chat essa pergunta. Os professores convidados são para pós, e sim, estamos vendo a possibilidade de vender as aulas separadamente dos professores, mas isso não é uma coisa que a gente está vendo agora ainda. Para quem está pedindo informação sobre a Bolsa Social, nós vamos ter bolsas, sim, para certificação a partir de janeiro, mas, assim, o critério de escolha nossa, ele é bem restrito, tá? Especificamente para minorias, tá? Então, a gente vai olhar para famílias negras, mães solo, famílias LGBT, e famílias também situação de vulnerabilidade. Exatamente. Então, assim, a gente vai... Obviamente, são vagas limitadas, e o nosso critério, a gente é bem criterioso em relação às bolsas, porque nós temos experiência com bolsas e a gente sabe que
Às vezes as pessoas acabam pegando uma bolsa e, na verdade, pegam um lugar de alguém que realmente queria muito, precisava muito, enfim, né? A gente, só para deixar claro que, assim, a partir de janeiro haverá, e a gente vai avisar para vocês através do Instagram da escola. Olha, a Olga fez uma pergunta importante: de quanto em quanto tempo são liberados os vídeos? Sei que as aulas são gravadas, mas as aulas também serão ao vivo? Haverá provas? Como será feita a avaliação? Quantos vídeos serão disponibilizados? Por quanto tempo estarão disponíveis? Olga, a gente já tem uma ementa que vocês que querem receber a ementa podem pedir a ementa para a nossa equipe de vendas, tanto da certificação quanto da pós. Alguns módulos vão durar 2 meses, porque, por exemplo, o módulo de inteligência emocional é bem intenso. Vamos dizer assim, acho que eu posso usar essa palavra. Então, o que acaba acontecendo? É liberado o módulo, tem um encontro ao vivo, tudo fica gravado. Aí é liberado outro módulo e encontro ao vivo. A gente fez uma estrutura pedagógica muito importante por isso. Por isso que também na pós-graduação os temas contemporâneos são por último. Por quê? Porque antes de eu entrar no tema contemporâneo, eu tenho que ter todas essas bases que a gente tem. Eu tenho que saber apego seguro, eu tenho que saber as aulas de neurociência, eu tenho que olhar para inteligência emocional, eu tenho que olhar para tudo isso de um outro lugar, tá? E essa transição de carreira vai acontecendo. Vai ter pré-teste e pós-testes na pós-graduação. Temos lá uma lista de 8 livros básicos que vocês podem começar já lendo hoje. Quando vocês se inscrevem, vocês recebem um login do Hotmart, vocês entram na plataforma do curso, já tem um PDF lá com todas as informações e o grupo exclusivo com a gente do Telegram, né, Maia? Então, vocês ficam junto com a gente lá e as informações vão recebendo lá. Quem tiver permaneçam dúvida... nos grupos, tá? Vocês estão nos grupos de WhatsApp do evento, permaneçam no grupo, a gente vai mandar para vocês o link lá também, para vocês conseguirem assistir a gravação, tá? A gente vai mandar nos grupos lá também a gravação e as gravações dos demais encontros. Sim, olha só, a gente, valores, formas de parcelamento, faz em boleto, quem está fora do país, como pagar, tudo isso, gente, acho que nem eu sei dizer direito, mas a nossa equipe de venda está afinada com isso e vai atender vocês muito bem, tá bom? A gente teve aí uma lista de espera enorme, bastante gente pedindo, tem forma de parcelamento, tem formas de entrar nessa e conseguir achar uma forma de, tem como fazer à vista, tem desconto para fazer à vista, mas a única coisa que eu digo para vocês é aproveitem o valor de 2022, porque a partir de dezembro não tem mais o valor de 2022 e não volta mais, ok? Quero muito, que bom, que bom. Não estou no grupo. Ariana... Ariana, eu já pedi para a equipe mandar o link do WhatsApp aqui no Zoom, agora eles vão passar aqui para você poder entrar, tá? Ah, tá. Então, assim, ó, quem tá... Ah, mas eu não sei se ela tá fazendo do grupo ou não. Aqui, ó, as meninas estão passando do grupo, mas acontece que, assim, quem se inscreve tá no grupo... Já colocaram. Ah, tá, mas acontece que aqui, ó... Recebe por e-mail pelo grupo, Tá. Eu já aproveitei, mas estou totalmente insegura em pensar que posso não aprender direito por ser lerda. Ju, talvez você vai realmente aprender porque você se vê como lerda. Da onde veio essa visão sobre você mesmo e quem foi que... Ela já sabe disso! Você já sabe que a gente já falou sobre isso, amor. Mas, assim, você vai passar por um processo muito bonito com a gente, de autoconhecimento, de entender de onde vem a desconexão que você já contou para mim, né? De toda a sua infância. Você já me contou bastante da sua história, então, assim, vai ser bem, bem profundo esse mergulho. Mas você não é lerda, lembra que a gente falei? Não é uma lerdeza, né? São recursos dessa desconexão do aprendizado, ela veio como um recurso para te proteger, né? Ó, a Alane está pedindo se existe algum grupo de acompanhamento de interação da certificação. Sim, quando vocês se inscrevem, vai ter o manual do aluno lá na Hotmart e um grupo do Telegram, que até agora, gente, para quem se inscrever agora, Flávia, mas eu me inscrevo agora e o curso vai começar só em 2023? Não.
Não por quê? Porque nós temos certificações dentro e a certificação de apego seguro já está liberada. Se você se inscreve agora, você vai fazer a certificação agora. A Pamela está pedindo, pode colocar a ementa do curso na Hotmart? Pamela, nós não vamos colocar ainda a ementa do curso na Hotmart e eu quero já aproveitar para agradecer a todos vocês, que vocês sabem da importância e da responsabilidade que nós temos no nosso trabalho. Por que que a gente não vai colocar a ementa na Hotmart ainda? Porque ainda estamos fechando com muitos professores. Então, assim, tem muita coisa que nem está na ementa. A ementa que está pronta, o curso, a estrutura está toda organizada, mas a ementa está pronta lá, só que ela não é a final, ela é a provisória, né, Maia? Exatamente. Então, assim, a gente tem uma ementa atual que vai mudar por causa desses professores que ainda vão finalizar as negociações com a gente. E a nossa equipe de vendas tem essa ementa atual, mas a gente não vai colocar a atual na Hotmart ainda porque ela não é a ementa final, mas você pode ter acesso através da equipe de vendas, tá? Elas passam para você todo o conteúdo da certificação e da pós-graduação, tá? A Simone, Sim, última pergunta. recebe diploma reconhecido pelo MEC, com Isso certeza, que por eu isso ia que a gente falar. está lá, gente. Vocês vão receber, na certificação, vocês vão receber um aperfeiçoamento pelo MEC, que é mais do que certificação, tá, gente? Então, vocês têm, porque aqui quem é professora, né, que escola pública, ou quem tem algum concurso, sabe que aumenta o salário para muitas pessoas por causa do grau, né, de conhecimento. E para quem faz a pós-graduação, tem o grau tem a certificação certinha, tá? A Lani está pedindo como especialista em quê? A certificação como aperfeiçoamento em educação positiva e pós-graduação em educação Em positiva. educação E pela positiva, Universidade de exatamente. Brasília, tá, gente? Que é a universidade que está trabalhando com a gente nessa. Foi muito trabalho por trás, viu? Para a gente conseguir esse reconhecimento da sociedade, que é muito importante, tá? A Júlia colocou. Para Deixa eu só finalizar. responder, que essa pergunta é boa. Vamos receber várias certificações separadas e ainda a certificação final em educação parental. Exatamente, Júlia. Você vai receber a certificação em apego seguro, em adolescência internacional, em adolescência, e também a certificação em educação positiva. Então, tudo isso já está incluso na certificação que você vai fazer. Isso, e olha só, a gente vai ter aulas sobre diagnósticos também, tá? Com a visão e como atuar nesse mundo, educação positiva, onde o ABA é referência e de ciência. Patrícia, a gente não apoia o ABA, não, tá? Como a pós-graduação ia me ajudar? A pós-graduação vai ampliar teu olhar, porque nós vamos ter muitas outras profissionais trazendo Padovan, Floor Time, várias outras alternativas para trabalhar de forma respeitosa, porque como a educação positiva e a ciência olha para crianças atípicas, como elas são extremamente sensíveis, e algumas terapias conhecidas aí de forma tradicional os desrespeitam tanto na nossa visão, tá? Pronto, gente. Então, olha só. Não conseguimos responder todas, estou mandando mais perguntas aqui. Ok, vocês podem tirar todas as dúvidas com o pessoal da nossa equipe. Equipe, inclusive, por favor, já colocou aqui, maravilha. Já colocaram o link aqui novamente. Então, entrem em contato com a nossa equipe. Qualquer dúvida que você colocou aqui, qualquer dúvida, pode ser sobre curso, pagamento, qualquer coisa, manda que a nossa equipe vai te responder. Nós vamos encerrar o nosso encontro aqui, agradecer de coração. Eu não esperava assim, 280 pessoas que deu no momento de pico aqui. Muito obrigada pela confiança de vocês, por terem estado aqui, por terem ouvido a Flávia falar, por terem ouvido a mim. Vocês foram muito generosos conosco e esperamos vocês agora do lado de lá, para quem quiser continuar com a gente, para quem quiser estar com a gente, esperamos vocês, então, lá no nosso grupo de certificação, de pós-graduação, esperamos encontrar vocês nos encontros ao vivo, na formatura de vocês. Gente, mas nós estamos planejando um negócio para a formatura que vocês não estão nem... Vocês não estão entendendo. Enfim, nós temos muitos spoilers para dar ainda. Só confiem. Não pode dar spoiler. Então, é isso. Não, formatura online não. Aí a formatura vai ser presencial. Segredo. Não fala nada. Não falem que a gente falou, tá? Vai ficar É gravado. segredinho.
Amores, Tá beijo, bom, Maia, amor. obrigada, amor. Tchau, gente. Obrigada por Beijo terem estado enorme. aqui. Até a próxima. Até, tchau, tchau.